canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a sofrer. Maria em minha vida é luz a me guiar, é mãe que me aconselha, me ajude a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Preparamos o nosso coração para meditarmos juntos a via sacra no berço da manhã. Ao percorrer o caminho quaresmal, o caminho de conversão, de penitência, que nos conduz às celebrações da Páscoa, recordamos aquele que se humilhou, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesse tempo de conversão, renovamos a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então meditar a primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado o Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Quando Pilatos viu que nada conseguia e que, ao contrário, aumentava o tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nesta primeira estação, nos deparamos com Jesus condenado à morte. Por que Jesus foi condenado? Aquele que passou a vida fazendo bem é condenado pelas lideranças religiosas. Nós, muitas vezes, nos tempos de hoje, também nos apresentamos e nos apressamos como condenadores. Na vida, diante de tantas situações, ainda com os nossos preconceitos, fechamentos de coração, numa cultura de exclusão e de descarte. Condenamos, odiamos, também apressadamente. Que ao olhar Jesus condenado, possamos trazer uma nova perspectiva na nossa vida, de não condenar, de não julgar, mas acolher a cada um dos nossos irmãos. Não condenar e acolher. Que esse seja o nosso exercício diário nessa quaresma. Ler aqui a palavra de Deus, estar presente nas celebrações, levantar de madrugada para ir para a via sacra, aí olhar para o seu irmão na rua e condená-lo, né? Olha como ele bebe, olha aquele homem que faz aquilo,
Olha aquela mulher, como ela está sendo errada. Nosso olhar sobre o outro, né? Como é grande isso. Isso diz muito sobre nós. Não diz sobre aquele que você fala. Está dizendo sobre você, sobre o seu olhar julgador. E não precisamos ir muito longe, não. Vamos olhar dentro de casa. Quantos de nós, dentro da nossa própria casa, olhar julgador sobre o próprio filho, sobre o pai, sobre a sua mãe? Aceita seu filho como ele é. Aceita o seu pai como ele é. É claro que existe a idealização de um pai perfeito, de uma mãe perfeita, daquele filho que você tanto idealiza. Mas aceita o seu filho, esse ato de amor começa dentro de casa e dentro de você, essa transformação. Que você possa abrir o seu coração nessa quaresma, que nós possamos abrir os nossos corações para as transformações que a gente precisa, a começar com um olhar e com uma vida mais acolhedora e sem julgamentos. Vamos rezar? Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora eu convido você para juntos meditarmos a segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 17, e carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. É o momento em que Jesus sente-se cada vez mais a cruz, o peso. É fácil trazer para a nossa vida o carregar a cruz como um símbolo, como um ornamento. Mas também é difícil para cada um de nós aceitar as cruzes que a vida nos coloca. E é mais difícil ainda reconhecer as cruzes que nossos irmãos carregam, especialmente os que vivem sem teto, os moradores de favela, os cortiços, os que têm moradia indigna e que vivem à beira da vida marginalizados. Que nós nos coloquemos como aqueles que ajudam tantos abandonados pela nossa sociedade. Abandonados pela nossa própria sociedade, sem teto, sem cidade, sem país, sem dignidade, sem estrutura na própria casa. Nosso país hoje, o Brasil, ainda existem muitas pessoas que não têm condição de moradia, não tem sequer um banheiro, não tem estrutura. Tudo isso faz parte da necessidade. E o que a gente pode fazer? Mas o que eu posso fazer? Vamos começar pela oração. A prece, ela não tem fronteiras, não precisa de passaporte nem dinheiro. Precisa só começar do seu desejo. A oração e a ação. A oração, o olhar para que a situação melhore, sem julgamentos, e atitude, movimentos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com esperança e fé no coração, vamos juntos meditar a terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A leitura agora é do Evangelho de São João, capítulo 12. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Nós vemos a primeira queda de Jesus. Nesta queda, cedendo ao peso, à fadiga, Jesus faz-se mestre também da nossa vida. Ensina-nos a carregar as nossas cruzes, as nossas quedas diante da nossa vida, as nossas fragilidades, e a não desanimar com as quedas, com os fracassos, mas buscar a força interior que vem do Pai, que vem de Deus que nos ama, também nas nossas fragilidades, e a não ficarmos indiferentes diante de tantas pessoas que caem e que sofrem, que sejamos capazes de ajudar e amar. É dentro de nós, como o Padre Edivaldo diz com tanta sabedoria, descobrir recursos que Deus nos dá internamente para que a gente possa viver. Como diz na palavra, cai, se morre, produz muito fruto. Quantos de nós caímos durante a nossa caminhada? Quantas vezes nós caímos? Sentimos até mesmo, parece que morremos, mas dali surge uma nova esperança. Através da luz de Deus, da mão redentora, somos tão resgatados por Deus, mas porque dizemos sim à vida. Se você está na sensação de morte, porque há a vida que nasce pelo seu sim. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Vamos juntos agora meditar a quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Nós vemos a dor de uma mãe. Nas lágrimas e na dor de Maria, a mãe de Jesus, reúne-se todas as lágrimas, todas as dores de cada mãe pelos seus filhos distantes, pelos jovens que buscam um futuro digno, pelos condenados à morte, pelo tráfico de drogas,
pelos que são enviados para a guerra, as mães que sofrem tantas dores, que nós, junto com Maria, nunca nos sintamos órfãos. Como ela disse a São Juan, eu estou convosco, não perturbe o teu coração. Sentimos-nos amados pela nossa Mãe Maria. Confia nesse amor maternal em que Nossa Senhora nos acolhe. Neste momento também a gente possa entregar a nossa vida, as nossas cruzes, as nossas dores. Você possa entregar com fé e confiança também nas mãos de Nossa Senhora a sua vida, os seus filhos, e que você possa, junto com Nossa Senhora, na doçura dela, encontrar a sua força, para que a força de Nossa Senhora a gente possa seguir a nossa vida. Vamos juntos meditar a 5ª estação. Simão, o cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Simão, ele foi convocado, ele foi chamado neste caminho de Calvário de Jesus a ajudar a carregar a cruz. Esta cena nos ensina que também nós podemos ser Simão Cirineus, auxiliar aqueles que estão carregando as suas cruzes, sermos sensíveis, um coração aberto, como, por exemplo, temos tantos exemplos na nossa comunidade, como a Sociedade de São Vicente de Paulo, as Irmãs Filhas de Caridade, que ajudam as pessoas necessitadas sem teto. Que nós possamos ajudar-nos uns aos outros a carregarmos as nossas cruzes. E na nossa caminhada, quantas vezes somos cirineus? Quantas vezes também encontramos cirineus que nos ajudam, estamos carregando a nossa cruz, vem alguém e nos anima, nos dá força, nos apoia, nos acolhe. Assim a gente também, quantos momentos do nosso dia a dia, não precisa ser tão significativo, tão brilhante assim, alguém pedir ajuda para você, mas abra os seus olhos da alma para você enxergar o irmão que precisa da sua ajuda. E olha, são pequenos momentos, pequenas transformações que fazem as grandes mudanças. Sejamos juntos, cirineus, nessa caminhada. Vamos juntos agora meditar a 6ª estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, do livro de Isaías, capítulo 53. Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência, nem beleza, para que olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores. Ele as suportou, e nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele, por seus ferimentos fomos curados. Nós vemos uma mulher
abre caminho no meio da multidão, para ver de perto aquele rosto sofrido, que muitas vezes falara a sua vida. Aproxima-se de Jesus e observa o seu rosto ferido, ensanguentado, manchado. Nós também podemos enxugar o rosto, estar próximo de tantas pessoas e sermos a face misericordiosa e compassiva de Deus. É com o sofrimento que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente aprende. Por que Deus permite o sofrimento? Não sabemos exatamente a resposta exata, mas de uma coisa a gente pode ter certeza: Deus os permite para que a gente possa aprender, amadurecer espiritualmente, sair da zona de conforto, sair da posição de filhos que ficam só reclamando, chorando, lamentando, mas é dizer: obrigado, meu Deus. Às vezes eu não entendo muito bem, mas eu agradeço, porque eu confio no Senhor e vou seguir. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Vamos juntos agora meditar a 7ª estação. Jesus cai pela 2ª vez. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Da primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engodo foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Nós vemos Jesus caindo pela 2ª vez. A queda, a dor. Mas vemos também o perdão, a compaixão. E na nossa sociedade, que muitas vezes nós caímos, que nós temos dificuldade de perdoar. Perdão é um dom, é um remédio. É através do perdão que nós nos reerguemos e caminhamos, seguindo a nossa vida, seguindo a nossa história. Que saibamos seguir o exemplo de Jesus também em nossas quedas. Sejamos misericordiosos, a começar pela nossa própria vida. Quantos de nós a gente olha para trás e fala: meu Deus, como foi possível ter feito aquilo? Por quê? E se eu tivesse feito diferente? Para que a gente possa olhar para a vida do próximo e perdoar, a gente precisa perdoar também a nossa própria vida, as nossas ações, aquilo que a gente acusa de ter feito, as nossas atitudes. Acolha-se, acolha-se. A gente passa por tantas situações e é por elas que a gente aprende. Acolhendo a sua própria vida, a gente já sabe acolher a vida do próximo também. Aproveita essa oportunidade para você se perdoar. Aproveita o tempo de hoje para perdoar o próximo também. Vamos juntos meditar a 8ª estação. Jesus
consola as mulheres. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. No momento de dor, de dificuldade, Jesus encontra as mulheres, mas Ele também as consola e a exorta a caminhar, a não se consumirem nas dores, mas colocar a sua esperança, a compartilhar a dor, a compartilhar a vida. A dor compartilhada não nos leva a uma consideração às lágrimas, mas a dor compartilhada nos faz renascer, a olhar em frente com fé e esperança. A dor compartilhada, aí a gente não se sente sozinho, nós não estamos sozinhos. Quando a gente compartilha a nossa dor, a gente entende que todos nós temos a nossa própria condição humana, cada um na sua particularidade, na sua intimidade, mas não sou somente eu que sofro, o outro também. Compartilhar a dor, ter também uma escuta ativa, um colo para oferecer, mas também poder criar e saber que sozinho a gente não cura a nossa ferida, não. Nós dependemos do outro também. Vamos juntos meditar a 9ª estação. Jesus cai pela 3ª vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Da Carta aos Romanos, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Perigo? Espada? Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. O cair novamente. Apesar da queda, nós vemos Jesus continuando o seu caminho, continuando a doação de vida. Há sempre consolação, um olhar a partir da fé, que nos faz ter esperança, que nos faz ser capazes de levantarmos a cada queda, a cada momento, de superarmos os isolamentos, os medos, mas a fé nos sustenta e nos faz viver sempre na certeza da graça e do amor de Deus. E é nessa certeza, nesse amor de Deus que a gente, quando a gente cai, basta estar vivo para cair, né? Basta estar vivo, a gente aprender. Cair, bom, o que eu aprendo com isso? Preciso levantar. Deus está com as mãos estendidas em diversas formas. Às vezes a gente vive uma fantasia muito grande, né? Cria uma imagem de que a ajuda ela só vai vir daquele jeito, do jeito que eu quero. Eu só levanto se for assim. Mas Deus está te dando, está aí do seu lado, está aí na sua vida, a oportunidade está acontecendo, só depende de você. E esse sim à vida vem de dentro do nosso coração. Cai 3ª vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz, pela Virgem dolorosa,
vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Meditemos a 10ª estação. Jesus é despedido de suas vestes. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que trancaram, e um caniço na mão direita, e ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam, zombando: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com um caniço. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes, tirando a sorte. Nós vemos um gesto de humilhação muito grande. Após carregar a cruz, nós vemos o despojamento, o desnudamento de Jesus. Tiraram todas as suas vestes e ele é exposto, nu, como ato de extrema humilhação que os condenados sofriam na época. Mas o sangue cobria as suas dores. E olhando a nossa vida hoje, quantas pessoas são desnudadas de mais variadas formas. São humilhadas em praças públicas, nas redes sociais, uma humilhação sem fim. Será que é esse o caminho da humanidade? Que Jesus, a sua dor, nos ensine a sermos sensíveis a tantos desnudamentos, a tantas dores. E quantos de nós aplaudimos, reforçamos esses humilhados que nas redes sociais, nas praças, nas ruas, quantos de nós validamos, né? Isso mesmo, faça assim. Aquele que violentou precisa de ser convertido, precisa de ser curado. E quantos de nós a gente reforça aquela humilhação de algum jeito, né? Ah, ele merece mesmo. Ah, ele fez assim, ele também vai sofrer com isso. Olha, gente, a gente precisa transformar nosso coração. E não é só do outro, não. É nosso coração. Olhamos para as nossas atitudes, que nessa quaresma o principal jejum seja esse. De jejuar da fala, das palavras que machucam, das atitudes e dos comentários que podem ser evitados, né? Bom, vamos juntos continuar a nossa Via Sacra, agora meditando a 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Nós vemos no alto do seu sofrimento, ali no meio de 2 rebeldes, 2 malfeitores, 2 condenados, Jesus ainda tem uma palavra de perdão. Uma palavra
diante daqueles que os acusam, daqueles que os condenam. Se nós olharmos na nossa vida, quantas pessoas também estão condenadas a viver sem teto, a viver uma vida que não é vida, uma vida subhumana. Como nós podemos estar presentes para que estas pessoas não se sintam abandonadas? Acolher o próximo, amar o próximo como Deus nos ama, assim como a gente deseja um mundo melhor. Desejar é muito fácil, achar bonito, mas difícil mesmo. A grande transformação está nas nossas atitudes, de como devemos mudar, como podemos nos converter, como que a gente pode aproveitar essa oportunidade que nós temos agora na quaresma de fazer diferente. Quantas quaresmas já passaram, quantos anos a gente viveu e a gente vai experimentando ser diferente, amadurecendo na nossa fé. Que as mudanças necessárias sejam feitas, começando pela nossa atitude na vida. Vamos juntos meditar a 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra, até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou em vinagre e colocou-o na vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O grito de Jesus é o grito de cada crucificado que nós encontramos na nossa história, na nossa vida. Mas é o grito também de cada profeta, de cada pessoa que profere a palavra de Deus e é injustamente condenado, que às vezes está no exílio, nas prisões, e no entanto se abre para o acreditar em Deus. O acreditar em Deus que transforma tantas vidas. A morte em vida, sentida por tantas pessoas, mas que na fé é transformada. E quantas pessoas estão mortas na vida, vivendo no automático, às vezes a dor da solidão, a dor das doenças, seja a depressão, ansiedade, você que sofre com seu filho, que talvez esteja aí noites desaparecido, você que anda tão desesperado por situações que parecem impossíveis, muitos vivendo violência dentro de casa, a fome que dói, a falta de água também para saciar a sede, quantas dores nós podemos colocar. Que Deus acolha a nossa vida neste momento e que a gente se coloque com muita humildade, com muita transformação diante dele. Meu Jesus, por mim morrestes, por meus crimes padecestes. Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é minha dor. Pela Virgem dolorosa,
vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Meditemos a 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, ó Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o no túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Nós vemos um ato de solidariedade muito grande. José de Arimateia, ele corre risco de também ser condenado, julgado, mas ele não quer deixar aquele corpo jogado como tantos outros. Ele se aproxima, quer trazer aquele corpo para um lugar digno, quer dar uma dignidade àquele que se entregou por cada um de nós. Que nós também saibamos ser sensíveis a tantas pessoas que sofrem sem um lugar, que são jogados nas estradas da vida. Violência gera violência. O acolhimento, só o amor cura. E o amor tem o quê? A ação do amor. É o acolhimento, é o olhar solidário, é a fraternidade, é a caridade. Quantos de nós, filhos e filhas, precisamos do acolhimento? Quantos de nós precisamos de ser olhado com amor? Não há transformação com violência, não há. E se você hoje você possa estar vivendo alguma situação que você não sabe agir com amor, procure ajuda. Pergunte-se o que é em mim que eu não sei viver o amor, o que em mim me dificulta viver com uma atitude de solidariedade. Eu não sei acolher o meu pai, eu não sei acolher a minha mãe, não sei acolher a comunidade, as pessoas que me pedem ajuda. O que em mim precisa ser acolhido também? Talvez haja uma dor que precisa ser acolhida aí. Meditemos a 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Nós vemos as mulheres, José de Arimateia, que procuram dar um lugar digno a Jesus, um sepultamento digno. Nós temos ali um momento de dor, de sofrimento, mas temos também um momento em que a compaixão se torna força, em que as pessoas que acreditaram em Jesus se fazem presente e lhe dão um sepultamento digno. Que nós possamos aprender
a sermos solidários nas dores e nos sofrimentos. Concedei a nós a graça de estarmos sempre juntos, seja na alegria, seja na tristeza, nas dores, que a gente possa discernir as questões particulares, familiares, sociais, para que a gente possa se manifestar com vida na vida dos próximos também. Vamos olhar o mundo com mais amor e questionar por que eu não consigo agir, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso cuidar em mim para que eu possa olhar com mais fraternidade, com mais amor e com mais acolhimento na vida de todos nós. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. E assim concluímos esta caminhada da Via Sacra, um momento tão importante em que nós nos colocamos diante do amor de Deus, diante do seu bem-querer, que deu a vida por cada um de nós. Fiquemos na graça e no amor de Deus sempre. Que assim seja. Aprender, e o mais bonito é quando a gente une a oração e a ação, né? Quando a gente não distancia de Deus, mas a gente vê a nossa vida, o nosso viver é oração. Viver é a nossa própria oração. E esse momento em que a gente para refletir, que inclusive durante toda a quaresma, todas as sextas-feiras, aqui no Bênção da Manhã, você vai ter esse momento especial para você meditar junto com a gente, tá?